Para mim, tá parecendo que vai começar a gravar em algum momento, em breve. Aí, agora sim. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um grupo do Interveps, Grupo de Pesquisa e Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Hoje, a gente vai falar sobre o tema A Indústria Pornográfica e o Feminismo. Quem vai ser a monitora é a Tamires Petrizzi, para quem eu já passo a palavra. Bom, boa noite a todos. Boa tarde ainda, acho, né? Não são 6 horas. Agradeço a presença de todos vocês na reunião. Agradeço ao professor Bernardi, é meu orientador no FIBEX. E agradeço ao Turati também, ao vice-líder do nosso grupo. Eu estou um pouquinho nervosa, viu, gente? É minha primeira monitoria de reunião. Então, espero que tudo ocorra bem. Começou um pouquinho mais cedo, porque a maioria do grupo que vai expor hoje é da graduação, então nós temos aulas, elas começam às 7h30, então por isso que começou um pouquinho mais cedo. A gente vai falar um pouco hoje sobre a indústria pornográfica e o feminismo. É um tema um pouquinho polêmico, mas é delicado e super necessário, então espero que vocês gostem da exposição. Eu separei os pontos principais desse tema, o que eu considerei importante da gente falar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do que é a indústria pornográfica, das vertentes feministas, o perfil de quem costuma assistir muita pornografia, alguns dados, a violência e também do Estado e da pornografia. E agradeço também as meninas do grupo, a Olivia, a Inê, a Fernanda, a Milena. Muito obrigada pela paciência comigo, pela dedicação. E eu vou começar a apresentação, e aí vocês só me dão um ok está apresentando, e aí eu já passo a palavra para a Olivia, que é a primeira expositora, tá? Acho que já está apresentando, né? Então, Olivia, se quiser começar, pode começar. Bom, olá a todos. Está dando para me ouvir certinho? Bom, eu me chamo Olivia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a indústria pornográfica. Então, primeiramente, o que é a indústria pornográfica? Essa é uma indústria que ela fatura bilhões por ano e pode ser definida como aquela que transforma a excitação sexual em seu fator de renda, buscando obter o lucro através do fetichismo, do erotismo e de obscenidades. Ou seja, a indústria pornográfica, ela transforma o sexo em um produto de consumo. É importante a gente falar que um dos grandes problemas dessa indústria, além dos malefícios que traz para os consumidores e os abusos sofridos pelas atrizes, que são assuntos que serão abordados mais à frente, um dos grandes problemas é a forma como o sexo é representado, porque traz uma visão totalmente deturpada e incompatível com a realidade. Isso se deve ao fato de que o conteúdo sexual produzido, ele propaga estereótipos de submissão e objetificação da mulher. A mulher nos vídeos pornôs, ela não é vista como uma pessoa, mas sim como um objeto, como se ela fosse uma mercadoria sexual, enquanto o homem seria o sujeito da relação. Isso colabora com a perpetuação da dominação e exploração das mulheres pelos homens e, consequentemente, com a desigualdade de gênero. Além disso, a imagem da mulher construída na pornografia, ela serviu e ainda serve, na grande maioria das vezes, única e exclusivamente para agradar os homens e satisfazer o desejo sexual deles. Então, a gente percebe que a vontade e os desejos sexuais das mulheres são desprezados, como se eles não fossem importantes, como se o homem fosse o centro da relação e a mulher não fosse reconhecida como um sujeito. Então, a pornografia, desde sua concepção, ela é destinada a agradar o público masculino e é construída para satisfazer os prazeres e os desejos dele, ao passo que a mulher seria um mero objeto. Inclusive, tem um episódio da série Sex Education, que é uma série produzida pela Netflix, que já tem duas, em que uma das personagens, ela tá na cama com um parceiro, e ele pergunta o que ela gosta, e a personagem simplesmente não soube responder. E a partir dessa cena, a gente percebe como as mulheres não são incentivadas a explorar o prazer sexual delas, como as mulheres, elas são socialmente ensinadas a servir o homem. E a indústria pornográfica, ela serve para reforçar e para propagar essa ideia.
Bom, pode passar o slide, Tamires, por favor. Isso. Não, esse aí, peraí. Eu trouxe aqui alguns dados sobre o consumo da pornografia no país. Foi realizada uma pesquisa aqui no Brasil, a pedido do canal Sex Hot, pelo Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado, que teve justamente como objetivo traçar um perfil de quem consome a pornografia no país. Essa pesquisa ela foi feita entre janeiro de 2016 e julho de 2017, e ela apontou que 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia no país. E desse número, 76% são homens e 24% são mulheres. Ou seja, a maioria do público ainda é masculina. Aí eu trouxe aqui mais alguns dados que dizem que a maior parte é jovem, 58% tem menos de 35 anos, de classe média alta, 49% pertencem à classe B, e está em relacionamento sério, 69% são casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Confesso que eu fiquei um pouco surpresa com esses dados, principalmente em saber que a maior parte das pessoas que consomem a pornografia está no relacionamento sério. Bom, e seguindo mais um pouquinho, se você puder passar, fazendo favor, Tamires. Eu vou falar um pouco sobre um panorama histórico da indústria pornográfica. Como a gente consegue perceber, a tecnologia ela foi muito importante para a popularização da pornografia. E embora a pornografia ela tenha avançado e acompanhado as tecnologias, a figura da mulher permanece a mesma. Ela permanece inferiorizada e posta como uma mercadoria sexual, e também estereotipada a partir de uma visão eurocêntrica. Então, independentemente de todo esse avanço da tecnologia e da indústria pornográfica, a mulher ela continuou submissa e inferiorizada. E em relação à pornografia, o Brasil ele recebe fortes influências estrangeiras. Então, os perfis femininos apresentados nas revistas pornôs, eles remetiam a mulheres brancas, loiras e dos olhos claros. Aqui no Brasil, entre os anos 1898 e 1916, foi publicado o jornal Rio Nu, que é um jornal que continha textos, sem nenhuma imagem, com teor pornográfico e humorístico. Já em meados do século XX, surgem as revistas pornôs, como a Playboy e a Fair Play, a revista do homem. Porém, essas revistas elas mantêm a objetificação e fetichização das mulheres, que são dirigidas ao público masculino. A Playboy, se eu não me engano, ela ainda é fabricada hoje em dia, com quase certeza que a mulher é vista da mesma forma, vista como um objeto. Bom, e após com o desenvolvimento da tecnologia e a ocorrência da globalização, a pornografia se expandiu e se aperfeiçoou, passando a ser produzida no cinema, nas fitas cassetes, no DVD, nos canais televisivos, até chegar na conhecida internet. E com o advento da internet, o acesso aos vídeos pornôs, ele foi facilitado e fez com que esses vídeos eles passassem a envolver um público maior, porque eles constataram que a pornografia ela poderia ser assistida não somente por homens héteros, mas também por mulheres e pela população LGBT, coisa que eles não haviam percebido até então. Bom, assim o mercado pornográfico ele expandiu e deixou de criar vídeos voltados apenas ao público heterossexual. E aqui, para já finalizar minha fala, é importante a gente ressaltar que, diante de todo esse avanço, a pornografia teve um lucro exorbitante, mas também, como já dito anteriormente, os estereótipos de dominação da mulher pelo homem e a sua objetificação e hipersexualização perdurou mesmo após séculos, mesmo após todo esse avanço da tecnologia e da indústria pornográfica. Bom, essa é a minha parte. Muito obrigada e eu passo a palavra para a Milena. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Milena, dando continuidade à apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a influência da arte na história da pornografia. Trouxe algumas obras para a gente refletir um pouquinho sobre o tema, sobre a obra, sobre as características de cada uma, mas também para a gente fazer uma ligação e
não trouxe aqui uma obra, nossa, uma obra que realmente influenciou a indústria pornográfica, não é essa relação, mas para a gente ir pensando, como a Olivia mesmo disse, na indústria pornográfica, geralmente os corpos que são hipersexualizados são os corpos femininos, são as mulheres, e para a gente pensar, então, desde quando que existe a figura feminina representada de uma forma hipersexualizada, enfim. Então, o ser humano, ele sempre buscou se expressar de algum jeito, né? Então, as primeiras formas de expressão ali na história da arte, pelo menos que a gente encontra, já no período paleolítico, neolítico, a gente tem pinturas, desenhos, escritas, esculturas, em que já naquele tempo e na pré-história, enfim, o ser humano achava um jeito de expressar o que ele achava que era importante para ele. Então, eu trouxe aqui a imagem, né, da estatueta que é a Vênus de Willendorf. É uma estatueta de 11 centímetros de altura, que ela foi encontrada na Áustria em 1908, e hoje ela está no Museu de História Natural de Viena, e ela data de aproximadamente 24 mil anos atrás. E essa obra, ela dá para perceber, né, que claramente é uma figura feminina, com seios volumosos, com um ventre saliente, e sem diferenciação, né, de pescoço, cabeça, enfim, mas muitos historiadores da história da arte, eles falam que essa estatueta, ela se refere à questão da fertilidade. Então, justamente por ser um corpo feminino, aqui a gente já vê que a fertilidade, a reprodução humana, ela sempre foi uma questão importante na história da humanidade. Pode passar, Tamires. Já pulando aqui para Grécia, Roma Antiga, enfim, quando a gente pensa em Grécia, Roma, a gente, né, em Grécia a gente lembra de Atenas, Esparta, cidades-estado, né, as polis, e a gente lembra daquelas esculturas rígidas, aqueles corpos expostos, enfim. Na cidade de Atenas, principalmente, havia muita representação de sexo e de nudez, então a gente tem aquelas estátuas com cenas eróticas, por exemplo, que enfeitavam vasos, eram estátuas, pinturas, enfim, e também a literatura, ela se faz presente aqui. Eu trouxe aqui a capa da comédia de Aristófanes, que chama Lisístrata. Nessa obra, a personagem principal, então, convocava, né, os atenienses à greve de sexo, enquanto durasse a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Esparta e Atenas, né, as duas principais, assim, maiores cidades-estado ali da época. E na obra, a guerra se encerrou por causa disso, porque os soldados entenderam que era uma questão muito, muito séria, muito importante. Então, a gente já vê que sempre o ser humano, ele está ali, ele valoriza as relações sexuais, ele se importa em expor isso e o que é importante para ele. Então, o termo fornógrafos, né, que significa escritos sobre prostitutas, que foi quando foi encontrado a primeira vez, o termo foi numa obra que chama Diário de uma Cortesã, que foi escrito, então, por Luciano, que era um escritor grego, de origem síria, que teria escrito o primeiro livro pornográfico com esse nome, e nele a gente tem cenas obscenas de caráter sexual, já na literatura, e aos poucos o termo pornográfico, então, ele descreve relações sexuais sem amor. A gente pode dizer que na história da arte a gente tem isso marcante. Pode passar, Tamires. Depois a gente vem já para a Idade Média, né? E numa época em que o poder da igreja ele é muito forte, então a luxúria ela é tida como um pecado capital, então a sensualidade ela é demonizada, né? Ela não é permitida, mas ainda assim em tempos em que se queria restringir esses assuntos, haviam pessoas que falavam sobre o assunto. Então eram os famosos contadores de história, eram pessoas que narravam histórias com cunho sexual, com relações sexuais
em lugares escondidos, se encontravam de maneira escondida, né, para que ninguém ficasse sabendo, principalmente ninguém, a igreja, porque a gente sabe que a gente tem ali o período da Inquisição, que as pessoas eram mortas por desviar do padrão que era imposto ali mesmo. Então, eu trouxe também a capa aqui do Decameron, que é uma obra do Giovanni Boccaccio, e aqui também uma obra literária, narrava a história de 7 mulheres e 3 homens, com sátiras da igreja, com relações entre eles, e também o autor ele foi acusado de heresia justamente por trazer esse tema à sociedade também. Pode passar, Tamiris. Depois a gente tem ali o Renascimento, uma diminuição do poder da igreja. Eu trouxe uma obra que é muito famosa, eu acho que todo mundo aqui já viu, Vênus, de Botticelli, talvez não pessoalmente, mas já tenha visto essa imagem em algum lugar. E a deusa Vênus, que a gente vê aqui, né, que é a figura principal, ela faz um gesto em que ela tampa, né, as suas partes íntimas, e com todo esse contraste de luz, né, claro e escuro, que são características mesmo do Renascimento, a gente vê que é para valorizar mesmo a figura dela, o corpo, e também que ela está ali em cima de uma concha. E a concha, eu também não sabia, quando eu fui analisar a obra, eu vi aqui, muitos entendem que é um símbolo da fertilidade e do prazer. Então, tá muito relacionada quando se expõe corpos femininos, conchas, e enfim. Então, só para a gente ver que aqui também, no Renascimento, a gente tem a figura da mulher aqui semi-nua, né, ela tampando as partes íntimas dela, mas ela é retratada, o corpo feminino tá aqui, enfim. E, pode passar, Tamiris. E a reflexão que eu queria trazer, na verdade, não é assim, uma tal obra influenciou a pornografia, essa pintura é uma pintura pornográfica, não, longe disso. A pornografia, quando a gente pensa hoje em dia, a gente lembra já da pornografia digital, né, que depois do advento das fotografias, igual a Olivia trouxe, capas de revistas, enfim, depois surgiu o cinema, e agora a gente ouve mais falar que são em vídeos, né, nos meios digitais, que a pornografia ela é propagada. Mas essa hipersexualização do corpo feminino e a exposição do corpo feminino, seja ele nu, semi-nu, ela não é que sempre, né, mas é uma palavra muito forte, mas ela tá presente na história do ser humano. Então, não estou falando que aquelas obras, de alguma forma, contribuíram para que a pornografia existisse hoje, mas a gente vê que a fertilidade, as relações sexuais, ainda que em tempos em que aquilo era proibido pela igreja, sempre esteve presente na sociedade. Então, o ser humano, ele, assim como ele expressa o que ele acha importante para ele, para a sociedade e para o meio social que ele está inserido. Então, como eu disse, eu quis trazer um pouquinho da arte e tentei não dizer tanto do assunto, mas propor algumas reflexões, né? Então, que a gente reflita que o ser humano, ele sempre teve maneiras diferentes de se expressar, seja pela literatura, pelo cinema, pela pintura. E hoje, a pornografia digital, ela é mais vinculada nos dias atuais, né, nos meios digitais, na internet, que a internet é um meio de comunicação que a gente tem. Na verdade, praticamente o principal meio de comunicação que a gente tem hoje em dia é a internet. Mas essa sexualização do corpo feminino, essas questões sobre fertilidade, relações sexuais, com parceiros diferentes simultaneamente, que há na pornografia de hoje em dia, já eram pautas na história da humanidade. Então, a gente tem obras que retratam isso, mas a gente tem que refletir até que ponto isso vai, né, o que pode causar essa hipersexualização da mulher, e tratar a mulher como um objeto, né, que vira um produto na indústria pornográfica. Então, até que ponto isso pode virar uma violência, isso pode incentivar uma violência sexual. Então, trouxe esse questionamento também. E agora eu passo a palavra para a Aimee, que vai falar justamente sobre o acesso à pornografia, em especial no meio digital, que é como a gente mais conhece hoje em dia. E é isso. Obrigada.
Boa noite a todos, meu nome é Aimee e hoje eu vou falar dos dados de acesso à pornografia e, posteriormente, os seus malefícios. De acordo com a companhia norte-americana SimilarWeb, eles fizeram um compilado dos aplicativos mais acessados no mundo no ano de 2020 e o Xvideos e o Pornhub estavam presentes. O Xvideos em nono lugar no ranking e o Pornhub em 10º lugar. Ambas as plataformas, cada uma com 3 bilhões de telespectadores. E durante a pandemia do Covid-19, a plataforma Pornhub, ela constatou um aumento de 39,2% nos acessos até o dia 13 de julho de 2020. Pode passar, Tamires. Isso que o Brasil ele já tinha uma posição expressiva nos países que mais acessam a pornografia. Aqui no relatório de 2019, que foi o relatório mais recente que eu consegui encontrar, ele está em exata 11ª posição. E todos esses países, que são os 20 que mais acessam, eles representam 79% das visualizações diárias desse tráfego. Pode passar, Tamires. E eu achei interessante trazer as palavras mais pesquisadas pelos brasileiros no ano de 2019. Tem várias palavras que eu poderia citar e trazer uma reflexão, mas eu vou falar de algumas específicas. Lésbica, que aparece 2 vezes em lesbian e lésbicas brasileiras. Ali embaixo tem negra gostosa, no canto inferior direito tem transgender, transgênero. E uma das primeiras percepções que a gente pode ter é que todas as palavras são minorias, que são excluídas na parte social, econômica e política. As lésbicas que diariamente passam por situações degradantes, com o fetiche que os homens, em sua maioria, colocam em sexualizando sua orientação como se fosse para satisfazer o seu próprio prazer. A questão dos negros, a racial, remete ao nosso passado de escravidão, volta, né, e reforça essa visão do negro como mercadoria, como aquele que tem que servir o seu senhor, nessa situação específica, servir a pessoa com quem ele está fazendo relação sexual, e tira totalmente sua autonomia, sua vontade. E é o que a Olivia falou, tira essa questão do negro também da humanidade, e apenas é um objeto sexual, com erotismo. E o transgender, ele teve um aumento de 98% em sua procura. Esse aumento de 98% foi o maior no mundo. Por outro lado, o Brasil, apesar de mostrar interesse nessa temática, ele é o país que mais assassina travestis e transexuais, segundo o ANTRA, que é esse dossiê dos assassinatos e da violência contra pessoas trans no ano de 2019. Infelizmente, eu pesquisei e no ano de 2020 ele também foi eleito o país que mais assassina pessoas dessa comunidade. E por que acontece isso, né? Porque a pornografia e a repulsa, elas estão diretamente ligadas. Então, um homem, né, que é influenciado pela heteronormatividade compulsória, quando ele se vê cogitando um relacionamento afetivo ou sexual com uma pessoa trans ou transgênero, ele não se conforma, não aceita e parte para agressão. Isso porque a pornografia já está relacionada com a violência, isso acaba por influenciar na sua atitude agressiva, o que resulta nesses dados preocupantes. Pode passar, Tamires. E eu não poderia não falar da violência contra as atrizes pornô. Eu peguei, acho que a notícia mais relevante sobre esse assunto, que foi a notícia que fez realmente a sociedade refletir criticamente sobre a pornografia, que é o caso das 40 vítimas de tráfico sexual pelas empresas Girls do Porn. Era uma empresa que contratava modelos, e quando as modelos chegavam ao local, eles forçavam elas a fazer sexo. E lucraram com a exposição dessas mulheres, o Pornhub não quis tirar sua imagem do ar,
e só retirou quando saiu uma matéria do The New York Times denunciando esse tráfico sexual infantil, que a empresa também tinha, e essa pornografia infantil. As mulheres vítimas, elas estão processando a Girls do Porn e a Pornhub, e os seus produtores estão enfrentando um processo judicial. Um deles, ele foi já condenado no dia 14 de junho desse ano, de 2021, foi condenado a 20 anos de prisão, e os outros dois, eles aguardam julgamento, podendo pegar prisão perpétua e uma multa de $250 mil por esse tráfico sexual infantil. Pode passar, Tamires. E as consequências do acesso à pornografia. De acordo com a University Texas Christian, quanto maior o acesso à pornografia, maior a sexualização da mulher. Então, essa pessoa que assiste pornografia, ela tem a tendência, em uma relação de homem e mulher, enxergar dentro dos papéis de gênero. Então, mulher tem que ser aquela que é submissa, enquanto homem é aquele que pode fazer qualquer coisa, né? E ele que tem que estar satisfeito na relação. Dentro dessa temática, a psicóloga Lila Cisne Frota de Abreu, em uma análise que ela fez em 2013, pegando os 304 vídeos pornô mais populares, ela constatou que 88% apresentavam agressão física e 49% verbal. Não está no slide, mas eu acho importante salientar isso, então eu vou até ler aqui o resto dos dados. As formas de violência mais comuns foram espancamento, 75%, engasgos durante a prática de sexo oral no homem, 54%, insultos, 49%, tapas, 41%, puxões de cabelo, 37%, e sufocamento, 28%. Logo, a gente percebe que é uma normalização da violência muito grande. Então, quando a pessoa tem esse costume de acessar a pornografia diariamente, né, essa pessoa tem tendência a reproduzir na prática, o que acaba por acarretar em relacionamentos abusivos, com violência física e psicológica, enfim, várias consequências. Pode passar, Tamires. Continuando, quando a pessoa ela acessa a pornografia, ela tem a necessidade da busca de novos estímulos pornográficos cada vez mais intensos para ter uma ereção, um orgasmo e ficar realmente excitado. E não existem provas concretas de que a pornografia é viciante. Entretanto, já tem estudos que apontam uma resposta, né, falando que sim, pode ser viciante. A Valerie Vun, que é uma neurologista, ela comprovou que o cérebro de um viciado em pornografia apresenta similares quadros neurológicos de usuários viciados em toxicodependentes. E, por fim, a pornografia pode causar problemas físicos, que é a disfunção sexual, psicológicos e emocionais, a partir do momento que cria uma noção totalmente idealizada e real do que é uma relação sexual, que tem que pensar na igualdade, na vontade das duas partes. E agora eu passo a palavra para a Fernanda. Obrigada. Olá a todos e todas, boa noite. Eu queria começar minha apresentação, que aí vou falar um pouco sobre a perspectiva feminista dentro da luta pela liberdade da mulher no contexto da pornografia, com essas duas primeiras perguntas que tem aí no tópico. E o que é a liberdade para essa mulher? Onde está a liberdade feminina dentro do mercado pornográfico? Especialmente quando a gente considera a realidade da violência sofrida pelas atrizes pornôs e pela violência sofrida pelas mulheres que convivem com os consumidores dessa indústria. De que maneira a gente pode pensar essa liberdade? Então, com relação às atrizes pornô, a gente tem que pensar até que ponto existe uma verdadeira autonomia, uma autonomia de agir, de ser como se quer e de poder escolher o que se quer ser em termos objetivos. De uma maneira geral, é um conceito que a gente pode pensar através de Hegel, por exemplo,
no sentido de uma objetividade ou a subjetividade da sua moralidade, e de que forma as instituições sociais, como o Estado, por exemplo, te dão abertura ou inclusão social para exercício dessa liberdade e dessa autonomia. E nessa luta por essa autonomia, por essa liberdade, a gente pode pensar que o movimento feminista luta por isso dentro de todas as suas vertentes. E eu trouxe aqui a ideia de nuances, não de ondas do feminismo, porque quando a gente estuda o feminismo, a gente aprende que elas não aconteceram uma seguida da outra, como se fosse uma historinha contada. Todas as movimentações e lutas feministas foram acontecendo sem uma linha lógica histórica, cronológica fixa. Então, essa busca por essa liberdade, ela sempre teve formas diferentes de ser olhada por diferentes estudiosas e diferentes pessoas envolvidas com o movimento. Dessa forma, quando a gente pensa sobre a pornografia, eu trouxe aqui 3 olhares, o liberal, o radical e o marxista, feministas. Quais seriam as posições possíveis? Quais seriam as posições existentes que a gente percebe hoje? Para começar, vou falar um pouco da liberal. A liberal, que foi a primeira que a gente estuda, geralmente como a primeira onda feminista, com relação a sufragistas, ela tem uma certa limitação e ela tem um contraponto direto com o feminismo radical, que foi o primeiro a entrar com um posicionamento mais, de forma mais assim, como é que eu posso dizer, com mais afinco em relação à luta pela mulher que está passando por algum tipo de violência em relação ao seu corpo, ao seu sexo e à própria vivência, porque para a posição liberal, na verdade, não adianta a gente pensar no impedimento desse mercado, no impedimento dessa indústria, porque isso constituiria uma solução que violaria o direito à liberdade de expressão. Um autor que defende muito essa posição em relação à pornografia é Ronald Dworkin. Para ele, os discursos que incomodam, que aparecem ofensivos, que são desnecessários, eles precisam ser respeitados dentro de uma sociedade para que haja uma democracia. De maneira que, se não houver liberdade de expressão, não há democracia. Isso é um posicionamento dele diretamente oposto ao da professora McKinnon. A professora McKinnon, ela traz uma teoria dentro do feminismo radical, junto com a Andrea Dworkin, que são 2 autoras, que interpretam a pornografia como uma violência sexual contra a mulher e um mecanismo de exercício de poder dos homens sobre elas, de maneira que a gente percebe a pornografia definindo o que é mulher através do ato sexual e definindo a percepção do homem que se excita, percebendo a mulher como um objeto de satisfação de seus desejos. E essa satisfação pode ser violenta e usada de maneira forçada, causando através de possíveis coações ou violências físicas, até a própria agressão física para a realização desse desejo. De maneira que, para as feministas radicais, a pornografia, assim como a prostituição, tem que ser abolidas. E, para a perspectiva liberal, essa abolição seria uma violência à expressão. Um outro ponto que a gente pode trazer, que seria uma explicação diferente dessas duas, que vê a pornografia de uma outra forma, nem 8 nem 80, seria o marxismo, o marxismo feminista. Na medida em que existe o reconhecimento da pornografia como uma atividade, que, como Milena apresentou muito bem, não é que a gente vê na arte a pornografia, a arte pornográfica. Não, na verdade a gente vê que existe uma expressão do sexo na sociedade. O homem, ele se expressa, ele se vê, ele se reproduz através da arte, da música, da literatura. E a parte sexual também está nessas expressões. A questão é que dentro dessa indústria, dentro do modelo capitalista, tornou uma competição com uma inovação chamada exploração de fetiches. De maneira que o conteúdo pornográfico, seja ele digital, seja ele físico, se tornou uma produção de imagens com o objetivo de se apropriar do sexo, transformando-o em mercadoria. E a maior parte das produções pornográficas fica assim, padronizada para vender, formulada para ser divulgada em massa, sem levar em consideração valores complexos e intrínsecos ao ato sexual, como era, por exemplo, previsto nas obras anteriores que a gente acompanhou aqui na apresentação. De forma que o pornô virou uma mercantilização do sexo.
E essa atuação dessas forças capitalistas, abordadas dentro do marxismo, que transformaram a atividade numa indústria do sexo, de maneira que essa atividade para vender e para se utilizar da vulnerabilidade do corpo feminino como um objeto de venda, faz com que esse corpo e esse ato sexual virem ferramentas de capitalização, acúmulo de riquezas, todos voltados para quem interessa, para a classe dominante, tanto para quem vai consumir, como para quem está ganhando dinheiro com isso. Que, nesse caso, são os homens com capital disponível, que, através dessa reprodução, desse consumo, através da opressão, da mercantilização do corpo, facilitam a venda do corpo da mulher, do seu sexo e da sua imagem, estimulando, inclusive, o cometimento de crimes como tráfico sexual, que foi abordado aqui. Eu encerro a minha fala agora e passo minha palavra para a Tamires. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, dando continuidade, na verdade, esses são os dois últimos tópicos, os padrões sexuais, e depois eu vou falar um pouquinho sobre Estado e pornografia. Eu trouxe um trecho do material de apoio para sintetizar um pouco do que as meninas falaram até agora. Então, nós já vimos um pouco das consequências do acesso à pornografia, o que de fato é a indústria pornográfica, a violência contra as atrizes, um pouquinho da história, arte e pornografia. E aqui nesse trecho, as autoras dizem que na pornografia, as mulheres estão disponíveis para acesso e uso. Então, a pornografia reforça os padrões que a gente encontra de corpos, os próprios padrões sexuais mesmo. Então, nós temos nos vídeos, em sua grande maioria, mulheres que estão ali prontas para serem usadas da forma como os homens entenderem melhor. Então, muitas vezes, na pornografia, como a Aimee apontou os dados, a violência é muito usada. Então, essa mulher, ela é enforcada, é violentada, é agredida, é ameaçada, é insultada e forçada. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre os crimes. E a gente percebe que existe uma figura de que a mulher tem que sorrir, independente do que esteja acontecendo na pornografia, a mulher precisa sorrir e ela precisa demonstrar que está satisfeita com aquilo. É como se fosse uma receita de como transar, de como ter relação sexual. E esse consumo, ele gera uma série de consequências. São homens que esperam encontrar mulheres como as atrizes pornôs na vida real, e não é assim que funciona. Não é toda mulher que gosta das coisas que estão na pornografia, não é todo homem que gosta das coisas que estão na pornografia. Então, existe um padrão de comportamento, como é que eu devo me comportar no sexo, justamente por conta desse consumo exagerado dos vídeos pornográficos. Então, a gente acredita que na prática deve ser feito assim como na teoria dos vídeos. E, além disso tudo, reiterando a ideia que a Olivia trouxe sobre o eurocentrismo e o padrão das mulheres, é muito difícil que a gente encontre vídeos pornográficos com corpos reais, com mulheres que têm estrias, celulite, que são mais magrinhas ou mais gordinhas. É muito difícil que a gente encontre esse tipo de conteúdo. Geralmente tem aquele corpo padrão perfeito, o padrão que se espera que uma mulher tenha. Então, além de tudo, existe um padrão de corpo perfeito, um padrão de como eu devo me comportar e de que eu sempre tenho que sorrir para agradar, de que eu tô ali à disposição. E o prazer da mulher fica onde? O prazer da mulher muitas vezes fica de lado. Os vídeos pornôs, eles retratam coisas que na prática, a gente sabe que algumas são impossíveis de acontecer. Uma mulher, por exemplo, com múltiplos orgasmos, não é uma coisa impossível, mas na pornografia trata como se fosse algo que acontecesse todo dia. Então, se espera um padrão, e na hora, quando a gente pratica isso, automaticamente os homens vão tentar replicar esse padrão e as mulheres vão tentar replicar aquele padrão de ser submissa, de estar ali para oferecer, e não é assim que funciona, porque é uma via de mão dupla, um tem que estar satisfeito, o outro também, e na pornografia não existe essa representação de que a mulher está sempre satisfeita, porque ela está ali para satisfazer. Então, só para reiterar mesmo tudo que as meninas trouxeram até agora. E para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre
Estado e pornografia, e quando a gente pensa em Estado e pornografia, parecem ideias muito distantes, mas que na verdade não são. E aqui eu trouxe 3 tópicos, o de saúde pública, educação pública e segurança pública. E por que esses 3 tópicos? Saúde pública, porque na maioria das vezes, os conteúdos pornográficos envolvem sexo sem proteção, e às vezes até entre mais de uma pessoa, são várias. E é muito difícil que um vídeo, por exemplo, pare para que o homem coloque camisinha ou a mulher. Então, a questão de saúde pública envolve justamente isso, essa transmissão, porque quem consome a pornografia em excesso pode achar que na prática pode fazer o mesmo, não precisa se proteger. E isso existe a transmissão de muitas doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um problema porque algumas são gravíssimas, então a gente tem a AIDS, a gente tem a sífilis, entre outras, e esse incentivo de sexo sem proteção é um grande problema. Eu trouxe a educação pública porque não há educação sexual, então a gente tem a Base Nacional Comum Curricular e nenhuma previsão de educação sexual, porque na verdade parece um tabu falar de educação sexual, porque é como se a gente fosse ensinar crianças e adolescentes a transarem, e não é esse o intuito da educação sexual, muito pelo contrário. A educação sexual quer apontar para a criança e para o adolescente o que é o consentimento, o que pode, o que não pode, idades certas, maneiras de se proteger. E a gente, com a educação sexual, evitaria inúmeros problemas, a gravidez na adolescência e até mesmo os casos de abuso dentro de casa. E aqui entra um pouquinho na questão de segurança pública, que eu trouxe um tópico geral, mas é para falar mesmo dos crimes. Na pornografia, a gente encontra frequentemente pessoas que estão entorpecidas, usaram álcool e coisas do tipo, e sempre na legenda tem alguma coisa remetendo a isso, de que a pessoa está dopada, de que usou tal coisa. A gente tem também a representação de figuras de crianças, então ainda que não seja um conteúdo pornográfico diretamente feito com crianças, há uma representação de roupas mais infantis e coisas do tipo. Então, a gente tem a previsão legal, por exemplo, do estupro, que, como eu disse, é comum na pornografia que as mulheres sejam forçadas, e o estupro de vulnerável, que muita gente conhece por pedofilia, mas não só, porque também alguém que não está em condição de responder por si mesma, que fez um consumo exacerbado de álcool e de outras substâncias, também é considerado um estupro de vulnerável. Então, são uma série de problemas desencadeados por um consumo excessivo. É algo histórico, porque a gente, enquanto sociedade, é óbvio que nós vamos nos relacionar, mas é preciso que a gente pense de que forma vamos nos relacionar, de que forma nós vamos tratar as mulheres, e também as mulheres de que forma tratarão os homens. E pensando em tudo isso, a gente precisa se questionar se quero assistir pornografia? Sim, mas qual conteúdo eu vou assistir? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado quando a gente pesquisa esse tipo de conteúdo para não reproduzir esses padrões, não ter essas consequências de doenças psicológicas, emocionais e outras que foram apontadas, e para que a gente deixe de pensar que a mulher está sempre para servir, que a mulher está sempre à disposição e que ela não precisa, em momento algum, se satisfazer no ato sexual. Então, pessoal, a apresentação de hoje foi essa. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para todos vocês. Eu agradeço muito às meninas pela dedicação, pela exposição, vocês foram maravilhosas. E estamos abertas ao debate, às conversas, e agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Obrigado, Tamires. Parabéns você pela condução, por trazer tudo aí, o slide, todas as meninas, a Olivia, a Milena, a Emê e a Fernanda também, que apresentaram aí todo o tema para a gente hoje, né? Foi, acho que, super interessante todas as vertentes que vocês trouxeram. O grupo agradece a todos vocês. Eu vou encerrar agora aqui o nosso vídeo pro YouTube.
Gente, aconteceu um negócio muito louco aqui. Eu não estou conseguindo interromper a gravação também, gente, mas assim, tá tudo bem. Vocês me ouvem? Porque eu não estou conseguindo ver mais nada.